Tá tudo com muito delay aqui, gente. Hoje, se eu não jogar esse computador aqui da janela, acho que nunca mais eu jogo, tá? E é isto. Muito bom. Onde paramos? Ixi, ai, nós fizemos juntas aqui. Peraí, vou colocar cancelar, que não é para parar a gravação, não. Conseguiram entrar pelo celular, não é? Por que será, hein? Onde paramos, hein? Quem me avisa? Quem me fala? Acho que foi via. Pode falar. Desculpa, Luma, pode falar. Eu acho que foi nas vias sensoriais somestésicas. Você tinha acabado de falar dela. Tá bom. Se eu não me engano, foi isso. Nós falamos as vias ou não? Sim, foi o último slide que eu tirei foto. Tá. E depois das vias a gente falou algo mais? Falamos de córtex, áreas de Brodmann ou não? Você Não, acha que então. é começar córtex? Tá. Então falta bem pouquinho, então hoje a gente consegue entrar na aula sobre dor, tá? Então, muito provavelmente, o que vai cair na prova de vocês é até a aula que a gente vai iniciar hoje, que é sobre dor, tá? Olha, vai acontecer algo sinistro, já vou avisando, que não me perguntem por quê, os slides mudam sozinho. Gente, como assim o Rafael tá aqui? Rafael tá na sala? Não, pera, gente, tem coisa muito sinistra acontecendo aqui. Só um minuto. Isso, aula até dor. Só um minuto, tá, gente? Algo muito estranho. Ai, alguém sabe onde tem primeira dose Pfizer? Não consigo achar para mim. Você consegue achar pelo filômetro. Agora Então, esse filômetro, ele está me enganando. assim, eu fui ver ele agora e só tá Coronavac nos lugares. Mas Só, eles né? atualizarem, agora ele mostra, né, onde tem a segunda dose. Tudo é segunda dose. Não consigo dar vacina para minha filha. Que ela tem 13 anos, né? Então, só pode tomar Pfizer. Nossa, ontem. Professora, a minha irmã, ela tomou segunda-feira aqui no posto perto de casa. Eu sei que você mora aqui perto, né? E ela Sim. tomou a Pfizer. Aonde você conseguiu? Você conhece a padaria Lareira? Na Casa Verde? No Limão, na Sim, Deputado. sim. A Lareira. Aí na rua de trás, de trás, ó. Na rua atrás da Lareira tem um UBS. Se você quiser, eu te mando o nome de lá para você entrar em contato, porque ela tomou segunda faz, ele tinha. Nossa, gente, já Ela tem foi. 13 anos também. Então.
Tem alguns grupos no Telegram que falam o que tem de vacina em cada posto. Não sei se... É? Ai, que interessante isso, porque tava lá no drive do AMB. Aí meu marido levou, não tinha. Hoje eu madruguei num posto aqui da Avenida Santa Inês, só Coronavac. Aí a pessoinha já tá revoltada. Muito bom. Difícil, né? Obrigada, viu? Eu vou atrás no Limão. Tem lá no filômetro toda a relação, né, do posto, eu vou olhar lá. Vamos relembrar então as vias para não pegar essa informação, ficar essa informação solta? Nós vimos as duas vias. Quais são elas? Coluna dorsal, leminisco medial e sistema anterolateral. No coluna dorsal, leminisco medial, nós vimos que, primeira característica, de todas as vias. Ai, já vi que melhorou, não estou com um delay na luzinha aqui. A informação, ela entra pelo gânglio da raiz dorsal, isso é comum para todas as vias. Entrou, sobe pela coluna dorsal, cruza onde? Bulbo. Cruzou a linha média. Para no tálamo, afinal de contas, o tálamo é a estrutura que reconhece, identifica a natureza da informação sensorial e redireciona para o córtex, e o córtex vai identificar esse estímulo, ok? Maravilha. Qual é a característica desta via, coluna dorsal, leminisco medial? Estas informações tais quais tato discriminativo, pressão, vibração, propriocepção, são conduzidas rapidamente e a gente tem uma percepção real dessas informações no corpo. A gente sabe em que parte do corpo vem. É isso que eu tinha que falar? Bom, por que leminisco medial? Porque é do bulbo para cá, este neurônio, esta via é leminisco medial. Primeira sinapse é feita no bulbo, a segunda no tálamo, a terceira no córtex dessas fibras. Então, a gente tem 3 grandes neurônios. Este é chamado de primário, secundário e terciário. Na aula de dor, a gente vai destacar bem isso. Segunda via, anterolateral, porque vai pela coluna dorsal aqui, mas na parte anterior e lateral da medula. Para no bulbo? Não, porque ele cruza logo que chega, entra pelo gânglio da raiz dorsal, cruzou, sobe, para onde? No tálamo. Já tem aqui, ó, primeiro neurônio, segundo, terceiro. Maravilha. Vai pelo trato espinotalâmico. Espinotalâmico. O que é um trato mesmo? O que é um trato? Canal? Trato é um conjunto de fibras. No caso, e a gente vai ver hoje, este trato espinotalâmico é formado por 3 fibras, tá? Por 3. E na aula de dor a gente vai ver bem quais são essas 3 fibras. E todo trato, ele leva o nome da onde ele parte para onde ele vai. Então, o trato espinotalâmico recebe este nome porque ele parte da medula espinal e vai para o tálamo. Então, olha lá, trato medula espinal e vai para o tálamo, espinotalâmico, tá? Que mais? Era isso que eu tinha que falar. Muito bom. E vai lá para o córtex, beleza. Comparado com a outra via,
estas informações são conduzidas lentamente e há um baixo grau de orientação espacial. O que significa isso? A gente não tem uma detecção tão precisa destas informações quanto da via anterior. Quais informações vão por aí? Dor, informações térmicas e cócegas, né? São informações que são conduzidas lentamente. Chegou lá no córtex, ok, é o córtex somestésico, tá? Que é aqui esta área que nós vamos ver. Fizemos esse exercício na aula passada, certo? Sim? Sim, aquele de encostar, não era? O quê? Acho que era aquele de encostar nas partes do corpo, não era? Não, esse aqui é que a pessoa tem uma lesão. Não fizemos esse exercício? Eu acho que Testando não. as duas vias? Acho que não. Isso aqui eu falei na aula passada, não falei? É o exercício do compasso, professora? Não, não falou, não. Não, Pro. Isso que eu falei agora, a Isso gente. que você falou, essa parte. Isso tudo eu falei, né? Aí As parou vias eu naquele slide expliquei semana anterior. passada. Não. Não? Parou, acho que no slide anterior, professora. Acho que parou aí, pelo que eu me lembro. Isso. Ah, então eu dei uma acelerada porque eu achei que a gente já tinha falado. Então, voltando, as informações sensoriais, elas têm quais características? Entram sempre por onde? A gente tem me avisado, gente. Achei que a gente já tinha falado. Isso a gente viu, certo? Sim. É a conversão, transdução sensorial, é a conversão do estímulo em sinal elétrico. Toda a informação sensorial, ela precisa ter esta conversão. Então, todo o caminho começa pelo receptor, potencial receptor. Para a gente falar em caminho, o que é básico? Toda informação sensorial entra pela raiz dorsal, certo? Isso nós vimos, isso eu lembro, ok? Então, toda informação sensitiva entra pela raiz posterior, que é isso aqui. Se eu fizer um corte da medula, é a parte de trás, parte de trás. A parte da frente, anterior, ventral, leva que tipo de informação? Se a anterior, a dorsal, é sensitiva, a ventral anterior, aqui representado pela azulzinha, leva que tipo de informação? Motora. Isso, motora. A gente está falando só dessa. Então, essas informações estão chegando aqui na medula, levando informação sensitiva. Então, toda informação sensitiva, dor, térmica, pressão, o que for, entra por aqui. Maravilha. Segundo ponto que é comum a qualquer informação sensorial. A percepção consciente que nós temos do nosso corpo, ela é interpretada pelo lado oposto. O que significa ser interpretada pelo lado oposto? Se eu sinto um estímulo deste lado, se eu aplico deste lado, ela é percebida neste lado. O que significa isso? Hein? Que tem aquele cruzamento? Isso, elas cruzam, que eu acabei de mostrar. Então, se eu estou fazendo aqui, ó, esfregando o dorso da minha mão direita e eu estou sentindo isso, eu só estou sentindo isso porque meu lado esquerdo está sentindo isso, fazendo com que eu sinta isso. Se eu estou batendo aqui no meu lado esquerdo, é porque o meu lado direito está permitindo com que eu sinta eu bater aqui no meu ombro esquerdo. Tá? Porque em algum lugar que eu já mostrei, as informações cruzam. São dois caminhos que eu mostrei para vocês. Mas nesses dois caminhos, toda informação entra pelo mesmo local, qual? Gânglio da raiz dorsal, chegam no mesmo local, onde? No córtex somestésico.
Maravilha. E em algum lugar as informações cruzam. Esses dois caminhos que eu mostrei para vocês. Um se chama sistema coluna dorsal leminisco medial, um nome grandão, que eu havia mostrado, achando que eu já tinha falado para vocês, então eu dei uma corridinha, como se fosse um remember aqui. Olha lá, entrou pelo gânglio da raiz dorsal, subiu. Olha lá, coluna dorsal, subiu, subiu. Aqui, ó, neurônio primário, fez a primeira sinapse onde? No bulbo. O que aconteceu aqui no bulbo? Olha lá. O que aconteceu no bulbo? Hein? O que aconteceu? Ela troca de lado? Trocou de lado, ó, atravessou a linha média da medula. O que é a linha média? Só voltando aqui, ó, isso aqui, ó. Então foi, ó, atravessou. Atravessou a linha média. Aonde ela atravessou? No bulbo. Não sei se vocês lembram lá, decussação das pirâmides. Lá naquele material que eu mandei para vocês, que a Cris me deu, mostra bem isso. Decussação das pirâmides. Cruzou. Então, um estímulo aplicado deste lado do corpo vai ser sentido deste lado, neste hemisfério, porque a fibra cruza. Então, ó, neurônio primário fez uma sinapse, outro neurônio, ó. Ok? Fez sinapse no tálamo. Por que o tálamo é tão importante? Hein? Porque é para lá que as informações que a gente recebe vão, não é? E toda essa Isso, ele identifica a informação sensorial e faz o quê? E transmite para os espaços que eu esqueci o nome. Ele vai mandar essa informação para o córtex. Ele identifica a natureza dessa informação sensorial e redistribui para o respectivo córtex, para a área específica, para identificar adequadamente. Como é uma informação somestésica, ele fala, ok, córtex somestésico. O tálamo identifica esta informação. Então, tem que ter tálamo. Então, tem uma projeção do tálamo para o córtex. O nome desta via, o sistema coluna dorsal leminisco medial, porque esta via se chama leminisco medial. Quem que faz este caminho, como eu já havia dito? Informações tais quais tato discriminativo, que é o tato fino, preciso, onde tem muitos receptores de Meissner. Tato discriminativo e tato epicrítico é a mesma coisa, que é o tato fino. Propriocepção, a percepção do corpo. Pressão, vibração, vão todos por essas vias, que são informações conduzidas rapidamente, muito rapidamente. Tá? E real, eu sei exatamente que parte do corpo, por isso que propriocepção tá aí. Eu identifico muito bem a origem desse estímulo. Tudo bem? Bem diferente deste caminho, desta via. Que a informação, ok, entrou pelo gânglio da raiz dorsal, mas o que acontece? Cruzou? Onde? Cruzou onde? Na medula. Na medula. Seja um nervo que vem do pescoço e entra na medula, logo aqui ou lá embaixo, chegou, cruzou, cruza na medula, ó, já atravessa a linha média. Então, a gente já tem uma sinapse aqui, ó, e sobe pelo trato espinotalâmico, conjuntinho de 3 fibras, vamos ver hoje. E vai subir, 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 subir. Tem que parar no bulbo? Não. Já cruzou? O que vai parar no bulbo? Vai subir, 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 subir. E aí, lá no tálamo, ok? Ele vai identificar a natureza dessa informação e redireciona para o córtex, onde eu vou identificar esse estímulo. Tá bem? E aí, ó lá,
identifiquei esse estímulo, maravilha. Que estímulo? Dor, temperatura, cócegas, são informações conduzidas, comparado à via anterior, lentamente. Baixa orientação espacial, não identifico bem. Certo? O que importa? Chegou lá no córtex. Aqui, essas duas vias. Um exercício. A pessoa que bolou o exercício fala que esta informação sensorial, ela danificou o lado direito do bulbo. Esse encéfalo está olhando para a gente, tá? Porque, ó, a gente está tendo uma visão do tronco encefálico. Se tivesse de costas, a gente não veria o tronco, a gente ia ver o cerebelo gordinho aqui assim, tá bem? Então, ó, o lado esquerdo e lado direito. Então, tá em posição anatômica, porque ele tá olhando assim pra gente. Então, se ele tem uma lesão no lado inferior direito do bulbo, é aqui, ó, a lesão, tá bem? Inferior direito é aqui. Muito bom. Ele quer saber se a pessoa vai sentir do lado direito do corpo estas informações, que é pela via coluna dorsal, leminisco medial e pela anterolateral, que são essas informações. Digam para mim, esta pessoa que teve uma lesão aqui, se tem lesão, a informação daqui para cá não se propaga, certo? Ela vai sentir, por exemplo, as pontas dos dedos direito, estímulo nas pontas dos dedos direito dela, ou a percepção do lado direito do corpo dela? Sim ou não? É aquela relação que faz a troca? Porque se for, sim. Então, ó, vamos fazer o caminho? A gente precisa fazer o caminho para entender. Então, veja que cada corzinha está representando um tipo de neurônio. Então, ó, vamos fazer esse caminho de roxo. Essa informação tato discriminativa e propriocepção cruza onde? Que é o sistema coluna dorsal, leminisco medial. Onde cruza, gente? No bulbo. Isso. Então, ó, entrou pelo gânglio da raiz dorsal, entrou, subiu, 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 subiu. Opa, passa aqui, gente? Vai passar? Não. Não, porque tem lesão, ó, não consegue passar. Danou-se, não vai chegar aqui. Então, estas informações todas, a pessoa não vai sentir vindas do lado direito do corpo. Tá bem? Porque tem essa lesão. Agora, e essas informações? O estímulo doloroso do lado direito do corpo ou térmico, ela vai sentir? Vamos fazer de verde. Entrou pelo gânglio da raiz dorsal. Quando entra, faz o quê? É de dor. O que que faz? Cruza. Cruza. Cruzou, subiu, subiu. E aí, vai fazer o quê? Vai para onde? Tálamo, córtex. Vai sentir essas informações de dor provenientes do lado direito do corpo? Sim. Sim, de boa. E do lado esquerdo? Tato discriminativo, propriocepção, vibração vindo do lado esquerdo desta pessoa, ela vai sentir? Vai. Vai. Olá, vamos ver? Não tem o desenho, mas vamos fazer. Então, vai vir a informação, ó, gânglio da raiz dorsal, entrou.
Subiu, 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 subiu. O que vai fazer? O que vai fazer? Cruzar. Cruzou, cruzou em cima. Tálamo e córtex. Então, ela sente essas informações do lado esquerdo. Então, ela vai sentir as pontas dos dedos esquerdo, vai sentir todo o lado esquerdo do corpo. Informações de dor do lado esquerdo, informações térmicas aplicadas do lado esquerdo, vai sentir? Vai entrar. Entrou, faz o quê? Cruza. Cruzou. Opa, e aí? Sente essas informações do lado esquerdo? Não. Não. Tá bem? Então, não sente nada. Não é de espantar que um lado não sente e o outro sente. Não sinto, sinto, porque se cruza para cada lado, então tem isso. Ok. Chegamos no córtex. Lá no córtex, Brodmann, um grande cientista, dividiu o córtex em 50 áreas, atribuindo números e funções. Então, de 1 a 50, cada área ele foi dando número 1, função, número 2, função. E o que ele, fez em relação às áreas somestésicas? Atribuiu o número. Quais são essas áreas em relação à parte somestésica? Então, nós temos a parte somática somestésica primária e a secundária. Naturalmente, a primária é a principal, é a maior, que é esta daqui. E a secundária é a menorzinha, essa daqui. Vamos dar uma olhada na primária. Olha lá, área sensitiva primária. Ela ocupa quais áreas de Brodmann? A 1, a 2 e a 3. Que esta maior, ó. Esta área que a gente sente a maior parte das regiões do nosso corpo. Então, a gente tem uma perfeita localização do nosso corpo na 1, 2 e 3. A secundária, a gente tem baixo grau de localização. Quais são as áreas de Brodmann? 5 e 7. Esse pedacinho aqui, ó, 5 e 7. Então, a gente tem uma baixa percepção sensorial do nosso corpo aqui. Aqui a gente tem mais fibras de passagem que atravessam aqui. Enquanto que aqui a gente tem mesmo chegada de estímulos. Tanto é que, se a gente tirar essa área primária e analisar como está lá em cima, o que a gente percebe? Se vocês olharem, aqui tem nome de partes do corpo correlacionando com desenhinhos de parte do corpo, mas eu tenho áreas corticais com partes do corpo. Então, vejam, a gente tem uma área no córtex que a gente identifica literalmente uma área cortical maior para perceber a mão do que, por exemplo, o joelho ou o cotovelo. Então, se eu tiver que medir, eu tenho uma área muito maior no córtex que recebe estímulos provenientes das mãos, do rosto, do que uma área para perceber estímulos que vêm dos braços. Com base nisso, um outro cientista, o Penfield, ele construiu o homúnculo de Penfield. Ele construiu um homenzinho com base nesta percepção de sensibilidade cortical, ou seja, ele criou um homem de acordo com a sensibilidade cortical e o tamanho das partes do corpo, uma representação diagramática. E aí tá aí o Penfield, o Penfield não, o homúnculo sensitivo.
Como que é o homúnculo sensitivo? Com mãos grandes, lábios grandes, com a língua projetada, orelha, órgão genital, os pés. Por que que ele é assim, nariz? Porque essas partes no córtex têm uma representação muito maior. Para a gente encerrar a aula, esta aula, esse assunto. Por que que estas áreas no córtex têm uma representação muito maior? Hein? Não sei, Pro. Por quê? O que que essas áreas têm de diferente? Já vimos. Porque elas têm mais daqueles. Tem mais o quê? Cortou bem aqui, eu não ouvi. Daqueles corpúsculos. Isso, estas áreas têm mais receptores. Corpúsculos de quê? Que tem mais? Mais, né? De Meissner, exatamente. Então, há uma correlação direta, gente. Se eu tenho mais destes receptores de Meissner, eles são mais estimulados. Então, eu vou ter uma área cortical mais estimulada. Então, por isso que eu tenho uma área maior, exatamente. Então, tem esta relação direta que o Penfield assim determinou. Muito bom. Tudo bem, gente? Dúvida? Não? Tudo bem, Pro. Muito bom. Então, nós terminamos aqui esta aula de somestésica, essa aula geral, e nós vamos começar a aula de dor. Só ver aqui uma coisa. Vamos lá. Vamos começar a aula de dor. Sobre dor, né? Aula de dor ninguém merece. Vamos, filhinho. Meu Deus, filho. Abra. Vocês estão quietinhos hoje, hein? Sono, Pro. Sono. O que está compartilhado, hein? Tem alguma coisa compartilhada? Não, Pro. Então, mas aqui está dizendo que tem. Vocês estão vendo o que tela? Só a minha cara? Você só. Só. Caraca, gente. Um ódio. Não sei. Não consigo, gente, compartilhar. Ctrl Shift E.
Não dá para sair e entrar de novo, Pro? Agora sim. Hoje tá osso esse Teams. Pronto. Agora sim, né? Sim. Maravilha. Então, vamos começar. Naturalmente, a gente não vai terminar, né? Mas vamos começar a falar sobre dor. Tem muitos aspectos relacionados à dor, e aí a gente vai dar uma olhada sobre alguns deles. Primeira coisa, qual é a importância da dor? Saber que tem algo errado, né? Saber que tem algo errado. Então, ela tem toda um processo evolutivo, adaptativo, no sentido de, se você percebe que tem algo de errado, pela percepção da dor, você vai investigar, você faz de tudo para sobreviver àquela situação. Porque se a gente não sentisse dor, não fosse sinalizado de nenhuma maneira, imagina, né? Você tem lá uma apendicite, não sente dor, você iria ter uma super mega infecção e isso, né? Você iria morrer de septicemia. Então, a dor avisa que há algo de errado. A gente não, óbvio, gosta de sentir dor, mas ela tem a sua importância. A dor é algo que é muito estudado há muitos anos, haja visto que tem lá, né, uma passagem aí de René Descartes, que já falava sobre dor, e muitas pessoas estudam dor, tem revista científica sobre dor, tem cientista que estuda dor, congresso sobre dor, enfim. Você vai na USP, no HC, na Escola Paulista de Medicina, tem os departamentos sobre dor, enfim. Porque tem muita coisa para ser investigada, porque tem muita gente que sofre especialmente de dor crônica, a dor não passa. A dor né, René Descartes fez uma analogia, a dor desta chama com a dor como uma chama. Então, olha lá, ele fala que a chama que queima a mão, ela é transmitida ao longo do sistema nervoso para o cérebro, como um estímulo onde atormenta o homem como uma pequena chama. Então, como se a dor fosse uma pequena chama que não se apaga, né? Ela está lá te consumindo. Até um dia que alguém vai lá e apaga esta chama e a dor vai embora. Em algumas situações a gente consegue, e tem pessoas que têm essa chama que fica te consumindo. O correto mesmo é você falar que você percebe a dor, não que você sente a dor, porque o cérebro percebe e não sente dor. Vocês entendem a diferença quando eu falo isso? Perceber a dor e não sentir a dor? Não. O cérebro não sente dor, ele percebe a dor. O cérebro sente dor? Não. Não. Ele te dá que a gente sente a percepção do cérebro a dor. Porque ele não está sentindo dor. Ele está nos passando a percepção daquela dor. Então, quando eu tenho aqui a chama e eu queimo a minha mão, esta informação vai lá estimular um receptor, que ele vai converter aquela informação em sinal elétrico, e isso vai ser conduzido pela medula e chega lá no córtex, e eu percebo aquela informação como dor. E o que a gente chama isto é de nocicepção, a percepção de dor no córtex. Obviamente, eu falo e todo mundo fala como, eu senti dor, você sentiu dor para fazer tal coisa, mas para o cérebro é percepção a dor.
E o que é dor? Se viesse aqui um ET, uma extraterrestre, o que a gente faria de perceber dor? Como é que você definiria? Ele não sabe nada da vida. O que é dor? O que vocês falariam para uma pessoa que não sabe nada? Baixou aqui. O que é dor? Um incômodo físico contínuo? Isso. Então, você já falou as duas frases principais, como um incômodo físico. Porque para falar sobre dor, você tem que falar de um dano sensorial, que pode ser contínuo ou não. Então, uma coisa aguda, você pisou num negócio, doeu. Ou tem gente que fica com aquilo, com uma dor que não passa. Muitas das dores têm o quê? Um conteúdo emocional. Um aspecto emocional. O que vocês entendem de um aspecto emocional associado à dor? E vai Não estou liberar falando algum de hormônio dor de da sensação. separação, não é isso. Vai liberar algum hormônio ou algum neurotransmissor que vai, sei lá, representar aquela dor, ou não sei. E aí, o que é representar a dor? Qual é o aspecto emocional da dor? Comportamental, enfim, o que é? Que todos nós sabemos. Pensem na pior dor que vocês já sentiram. Descrevam vocês naquela situação. Colher sangue arterial. Nossa, misericórdia, hein? É osso isso. E ao Nossa, mesmo tempo quando- eu tava tendo uma reação alérgica à Plasil. Eu tendo a reação alérgica e a enfermeira tentando colher o sangue arterial. No final ela ficou brava e falou, não vou colher, e não colheu. Gente, ai, senhor, né? Gasometria é osso, hein? É uma dor que eu tô sentindo até hoje, foi a que eu quebrei a cartilagem do dedo em julho. Ai, essas dores de fraturas, de quebra. Como que é nessa situação vocês estavam? Eu fico com raiva e triste. Raiva, triste, a gente não quer conversar, a gente chora. Se é uma situação crônica, a gente deprime, né? Entra num quadro de ansiedade. Por quê? A dor traz esses sentimentos. Então, ela tem um componente emocional muito forte. Pode ser agudamente ou não. Você já fala, vou fazer uma punção, uma coisa rápida. Né? Você fica, ou vai tomar vacina, já dá uma coisa assim da picada, né? Antecipação. Então, tem um componente emocional forte. E isto, muitas vezes, inclusive, altera a sua percepção à dor. Por isso que é tão difícil. E outra, dor é subjetiva, gente. Dor é subjetiva, porque se você fala, olha, estou com febre, ok, vamos lá, termômetro, verdade, 38,5. Estou hipertensa. Olha, fica quieta, falando. Estou hipertensa. Você vai lá, mede, afere a pressão, verdade, você tá com 14/9. Agora, você fala, estou com dor. O médico vai acreditar ou não, ele vai analisar você, ou ele vai ver de fato que está inchado, tem sinais, possivelmente, que contribui para um quadro doloroso, ou ele vai vir com aquelas coisas, numa escala de 0 a 10, né? Não tem como você falar, medir a dor, gente, não tem. Você vai falar de dor do que você aprendeu na vida, o que é dor. Ninguém ensinou, olha, um dia você vai sentir dor. Não. A gente sente dor por tudo que a gente já passou na vida, desde o nascimento até hoje. E isso tem a ver com fatores culturais, fatores emocionais, totalmente nosso. Então, não tem como a gente avaliar. E tem N fatores que modulam a dor, desde Professora, gênero, homem e mulher percebe dor diferente.
medicamento. Isso que eu ia perguntar. Porque Sim. homens, você vê que eles parecem. Não sei se eles sentem mais dor ou eles são mais fracos, né? Não, sentem, são mais sensíveis à dor. Isso é fato. O hormônio traz uma experiência diferente à dor. E digo mais, mulher tem uma percepção ainda diferente dependendo da época do ciclo menstrual. Vocês, meninas, sabem fazer depilação, sobrancelha quando está menstruada ou não? Nossa, sim, eu choro. Sim, porque no período pré-menstrual ou no período menstrual, a mulher é muito mais sensível à dor, porque os hormônios estão baixos. Então, o hormônio influencia? Sim. Medicamento, estado emocional, ansiedade, depressão, fica mais sensível à dor? Sim. Idade, jovem, as pontas da vida, né? Criança, idoso, são mais sensíveis? São. Fatores culturais? Sim. Então, tem muita variável para você avaliar isso, inúmeras. Então, é muito difícil, né? E tem escala, não escala, tem ranking de dor, que nem eu falei agora, qual é a pior dor? Óbvio que a pior dor é aquela que a gente está sentindo no momento. Então, uma das piores dores que existe, classificada, inclusive, é a neuralgia, que tem aqui a figurinha, a neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo craniano, trigêmeo porque ele tem 3 ramos, como mostra ali na figurinha. E quem tem, né, a inflamação por alguns fatores deste nervo, é uma dor que irradia por esses 3 ramos. Então, pega a cabeça, pega a boca, pega a base do queixo, língua, e é uma dor assim, dilacerante, incompatível ali com o teu dia a dia. Oi? Eu tive uma situação há uns 5 anos atrás que a minha cachorra, ela literalmente deslocou a minha mandíbula. E eu fiquei 2 semanas sem conseguir abrir a boca. Era a pior dor que eu já senti de fato na minha vida. Então, quem tem isso, tem até artigos, trabalhos sobre isso, que a taxa de suicídio é maior nessas pessoas. Só que tem gente que tem isso e trata e, ok, melhora. Tem gente que convive cronicamente, às vezes a ponto de fazer secção do nervo, que é a forma que resolve. Mas quem tá lá com uma, sei lá, cólica menstrual, morrendo de dor, você não vai lá chegar para a pessoa, não, mas fica tranquila, que a pior dor é a neuralgia do trigêmeo. Você vai mandar a pessoa para aquele lugar, porque a pior dor é aquela que eu tô sentindo, né? Eu já tive a pior dor na minha vida, eu já tive 2 filhas, a pior dor é cólica renal, cara. Quem já teve sabe, né? Tive uma vez para nunca mais na vida. Professora, Diga. eu fiz septoplastia, né? E aí colocou aqueles. Esqueci o nome agora dentro. Aquele lá de plástico que é enorme. E quando tirou, a minha pressão caiu. Que eu queria vomitar. Tem a ver com esse nervo? Então, vou falar do porquê de vomitar. Exatamente, é dor intensa. Tem então, tudo a mas ver. tem relação com esse nervo? Não. Porque a médica falou que nessa região fica um nervo sensitivo, por isso que a minha pressão caiu tanto. Pode ser assim, que por ter muito nervo, traz a dor, mas não por conta do vômito, mas pelo aspecto doloroso. Sim, né? minha visão embaçou, minha cabeça começou a doer, quase desmaiei. Sim, porque é uma região muito sensível o nariz, né? Sim. Nossa, e é uma coisa imensa que fica lá dentro, né? Minha sobrinha fez. Jesus! Sim, eu fiquei chocada quando saiu. Eu falei, você fala como estava lá isso dentro, né? Exatamente. Então, N dores que a gente enfrenta, encara pela vida e, enfim, né? A dor, ela pode ser classificada por a duração, a origem
e ainda dentro da origem, você classifica a dor. Então, veja, duração é tempo. Aguda, que pode ser segundos, minutos, horas, né? Segundos, pisei no negócio, ok, passou. Puxou a cera, acabou, né? E um processo agudo, dor de garganta, que você fica ali e é autolimitante e acabou. Crônica é aquela dor que você vai caminhar com dias, meses, anos. A origem, a causa ali dela, né? Onde que está deflagrando o gatilho do problema. Periférico, que é esmagadora, a origem das nossas dores. Ou quando a origem é aqui, ó. Aqui que te faz central você perceber a dor, que é a menor parte. E de periférico, ela pode ser neuropática, se é um nervo, tipo isto aqui, por exemplo, um ciático, né? Somática, que é a maior parte das nossas dores, que engloba pele, músculo, tendão, ligamento. E visceral também, boa parte das nossas dores. Cólica renal, vesícula intestinal, útero, né? Quando é a víscera, a causa do problema. Tá? Mas, enfim, a gente sente dor em toda a parte do corpo, tá? Quando eu falo que dor, e disse aqui que é uma soma desses dois aspectos, é porque eu tenho um componente sensorial mais emocional. O sensorial é quando você dá todas as características sensitivas da dor. Quais? Olha, dói muito, aqui no braço, na mão, tá doendo desde ontem, vai e volta, arde, pinica, você dá todas as características da dor. O emocional é como você reage frente à dor, a sua percepção. Porque a dor ela vai ativar áreas corticais mais estruturas que estão envolvidas com aspectos emocionais, que é o que eu falei. Você vai ficar, eu, por exemplo, normalmente quando eu tenho dor, ou não só dor, mas em relação a aspectos emocionais, eu me recolho. Né? Então, eu não gosto de falar, não gosto, quero conversar, e se vem conversar, em geral, aí eu fico um pouco mal educada, né? Quero ficar quieta. Professora, Diga. e se toma antidepressivo? Você continua sentindo a dor maior por ter a doença? Mesmo assim? Em geral, a sua percepção melhora. Então, veja, quem tem fibromialgia, que é um quadro doloroso, crônico, uma das formas de tratar é com antidepressivo. Ah, é verdade, né? Porque você melhora esse aspecto, tá? Então, tem essas... Até a dose que se dá é diferente, então tem tudo isso. Ah, entendi. Tá? Então, essas duas coisas meio que estão de mãos dadas, né? E aí você trata uma coisa e outra. Com terapia, principalmente se a gente está falando de casos crônicos, porque agudo vai passar. É a dor de garganta, dor de dente, dor de ouvido, cólica, essas coisas da vida, tá? Bom, vamos falar de etapas da nocicepção. A cor desse slide aqui é sempre infeliz e eu sempre esqueço de mudar. Quando eu falo nocicepção, o que eu estou falando? Percepção do quê? Percepção do quê? Da dor. Nociceptores. Isso, nociceptor, receptor de dor, nocicepção, percepção de dor. Então, a gente vai usar muito esse termo, nocicepção, percepção da dor. Então, olhem só, transdução é o começo de tudo, como a gente falou na aula da semana passada. Começa onde? No receptor, olha lá. Qual receptor? É aula de dor, então a gente está falando de nociceptor ou nocireceptor. Então, tudo começa com o impulso doloroso. Mas pega essa minha.
acabando aqui. Tudo começa com um impulso doloroso sendo transformado em potencial de ação. Porque só assim que um nervo conduz essa informação elétrica. Mas é onde? No nosso receptor. Então, é a transdução sensorial para que esta informação seja transmitida, certo? Então, transdução sensorial da informação dolorosa no nosso receptor em potencial de ação para que haja a transmissão do impulso elétrico. Aonde? Opa, acabamos de ver, ainda bem que foi na mesma aula. Qual é a via da dor? Ela vai ser transmitida. Tem que chegar lá no córtex, para que eu reconheça aquilo como dor. Qual é a via? Qual? É a coluna dorsal, lemnisco medial? Hein? Qual é a via? Ó, a pergunta, Pro, desculpa. Qual é a via que a dor é transmitida? Para o impulso ser conduzido até o córtex? Vai ser daqui até lá. Coluna Né, lateral? Isso, é a via da coluna, né, anterolateral. Vai conduzir até chegar aonde? No tálamo. No tálamo, córtex, tá certo? Tálamo. Porque no córtex, ele vai me dar o quê? A percepção como dor. Este caminho todo, a dor pode ser modulada. E logo mais eu vou explicar o que é modulada. Então, a gente tem caminhos que nós já vimos anteriormente até chegar no córtex e eu interpreto esse estímulo doloroso como dor aonde? No córtex. O que está lá em esquema, em desenho. Ah, qual é o estímulo? O fogo. Vai atuar em nosso receptor, na pele. O receptor vai fazer a transdução para que seja convertido em sinal elétrico, para que esta informação elétrica seja transmitida. Olha lá. Qual é a via mesmo? Olha lá. Anterolateral. Entrou no gânglio da raiz dorsal. Quando entra, faz o quê? Cruza, ó. Já cruzou. Sobe, tálamo, e vai chegar aonde? No córtex, ó, passa em tálamo. Oh, aqui esqueceram lá, agora que eu vi. Tálamo. E aí chega lá no córtex somatosensorial, ó. E aí aqui eu percebo como dor. Estão vendo? Então, todo este caminho para eu perceber somente lá em cima como dor. E aí a dor está aqui. E ela sempre vai estar dentro de um processo inflamatório, porque ela é um dos sinais cardinais da inflamação. Portanto, se você tem uma farpa no dedo e está ultra mega power inflamado, você vai ver a dor juntamente com calor, vai estar quente, vai estar vermelho, vai estar inchado, você vai estar com muita dor e você tem perda da função. O que é a perda da função? Você não consegue nem encostar, nem fazer nada com aquele local lá. São sinais clássicos de inflamação, já venham nesse slide. Com base nesse caminho todo que eu mostrei, os medicamentos já, óbvio, a ciência já sabe bem desses caminhos, é onde atuam os medicamentos.
Porque eu tenho o estímulo doloroso num local aqui periférico. Atua em receptores. A informação vai ser conduzida, ó, gânglio da raiz dorsal, cruzou para chegar aqui, eu percebo como dor. Então, vamos imaginar, eu tinha uma berruga aqui, fiz uma cirurgia para retirar essa berruga. O que o médico vai, durante a cirurgia, vai aplicar aqui para retirar a berruguinha, a verruga? Hein? Um anestésico local. Um anestésico local. Então, ó, tá aqui. Ele vai aplicar aqui um anestésico local para bloquear esse nervo para que a informação não seja, a informação elétrica não seja conduzida para cá. Então, ó, esse nervo está bloqueado. Mas qual nervo? O periférico dessa região da pele. Então, é óbvio que essa informação, na hora que ele vem com o bisturi para tirar essa pintinha, essa verruga, ele não vai sentir dor, essa pessoa, porque essa informação aqui não vai ser conduzida, porque ele deu um anestésico geral. Tá claro? Sim. Mas, professora, quando é no corpo inteiro, não isso, faz aí isso você com vai todos lá os nervos, né? tirar, vai fazer uma cirurgia de grande porte na barriga. Você vai desligar aqui, ó. Anestésico geral. Mas ele, entre aspas, desliga todos os nervos? Desliga tudo. Você desliga entendi. tudo. Só que o tudo desliga, inclusive, o nervo que controla a diafragma, que é a respiração. Aí você vai falar, putz, cara, como é que vou ficar sem respirar? Não. Aí entuba, você fica em ventilação mecânica. Entendi. Então, quem faz cirurgia que fica com anestesia geral, fica entubado. Certo? Essa intubação que a gente tanto ouve falar. E por que eles aplicam e aí depois eles dão aquele... Eles colocam, eles injetam, né, a anestesia, que é aquele líquido branco, e aí depois eles dão a máscara. Qual que é a relação dos dois? Você diz primeiro a máscara, né? Te derruba. Para você ficar relaxado. Então, você apagou. E aí depois, enquanto você está apagado, entuba. Aí, Sim, mas por que eles colocam aquele líquido branco e também a máscara? O líquido branco você está falando na veia? Isso. Então, porque já são anestésicos diferentes para sedar. Entendi. Porque a máscara e o anestésico, o sedativo na veia é combinação de anestésicos diferentes. Cada um tem relaxante muscular, são várias coisas, tá? Sim. E o que derruba mesmo, então, é a máscara. Ele te dá uma, e aí o que derruba mesmo no anestésico geralzão é o que depois ele coloca na veia, entendeu? Tá, entendi. Porque a máscara é só para fazer rapidamente a pessoa apagar, para relaxar, para o anestesista conseguir entubar. E aí te colocar onde? Na ventilação mecânica para o anestesista induzir o anestesia geral. E aí você já não respira mais por você já está em ventilação mecânica. Entendi. Obrigada, Pro. Tá? Aí passou esse efeito aqui, por exemplo, da anestesia local. Aí você vai falar, putz, aí começa a doer aqui, porque tirou a pintinha. Aí o médico vai falar, olha, você pode tomar um analgésico, um anti-inflamatório. Por quê? Analgésico anti-inflamatório, você vai sentir menos dor. Eles vão bloquear os receptores das substâncias químicas que trazem dor localmente aqui. Então, se eu não tenho ação destas substâncias, elas não vão sinalizar a dor aqui. Diferente, por exemplo, quando você tá com uma super dor
Vou falar as minhas experiências, por exemplo, de cólica renal, cara. Cólica renal, você chega lá, o médico não vai falar, olha, espera aí que eu vou pingar 30 gotinhas de Buscopan na água. Sei lá, urrando de dor. Dor, assim, de grande intensidade, o que você vai tomar? Quem já tomou aí? Anti-inflamatório? Não. O que você É toma? morfina. Morfina, opa. Porque onde atua a morfina, ela tem 2 sítios de ação importantes, que é opioide, tá? Morfina é opioide. Ó. Onde atua a morfina? Ela tem receptor em medula e principalmente onde? Aqui. Ela vai bloquear os receptores que trazem a percepção de dor aqui. Então, ela não trata a dor. O que causa, o que traz a dor, ela diminui a sua percepção à dor. Entende? Você nunca vai falar para uma pessoa, se ela falar, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu acordei cedo, dormi mal, não comi direito, peraí que eu vou te dar uma morfina. Cara, hello, né? A gente faz isso para dores de grande intensidade. Eu já fiquei a intensa. Eu já fiquei 3 dias com enxaqueca, aí eu fui pro hospital e eles não me deram. 3 dias com não enxaqueca. Porque morfina leva a dependência, você vai precisando doses cada vez maiores, tem efeitos colaterais ruins, mas às vezes é tudo que você precisa quando uma dor intensa, tipo cólica Geralmente renal. cirurgia, né, também. Quando você sai de uma cirurgia, Sim, por exemplo. no anestésico. Sim, em indução anestésica, vai morfina. Né? E, então, tem N situações. Então, veja, por que eu estou falando um tempinho aqui? Quando você fala em dor, você modula a dor em N pontos. Pode ser perifericamente, eu tomo aqui um Advil, uma Novalgina, um Dorflex, como eu posso tomar um Tilex, um Dimorfe, que o negócio é aqui, ó. Certo? Aí eu estou falando em percepção à dor. Aqui eu estou bloqueando a condução anestésico local, bloquear a condução de estímulo elétrico. Então, são coisas muito distintas. Professora, Diga. no caso de uma pessoa com fibromialgia, o que é esse estímulo dela constante da dor? Então, ela tem X pontos dolorosos no corpo que ela identifica, ela sente como dor. A fibromialgia, na realidade, a pessoa que tem a fibromialgia, ela tem uma dinâmica, vamos dizer assim, cerebral completamente alterada, diferente de neurotransmissor, então ela já tem a percepção, a estímulo alterada. Não é que ela tem lá no ponto X, o problema dela está ali. Ela tem uma identificação à dor alterada. Entendi. Entendeu? E ela percebe aquilo como dor. Que a gente, se mexer na gente, a gente não sente como dor. Por isso que trata com N tipos de medicamentos, com terapias diferentes. É um padrão, né? A pessoa que tem fibromialgia, ela tem todo um padrão, alteração no padrão de sono, tem lá uma série de coisas, né? Alteradas. E aí, olhem só, a dor, ela não tem só a percepção, seja ela objetiva e subjetiva do padrão sensorial, ela traz um combo de respostas, desde alterações somáticas, viscerais e psicológicas. Essa nós falamos bem, né? O sofrimento, chorar, ansiedade, depressão, irritabilidade, tudo isso vem, principalmente dores de intensidade maior, porque altera a dinâmica de estruturas ligadas a comportamento.
Mas a dor traz parte somática. Então, a gente já falou, vocalização, expressão facial, você, de olhar uma pessoa, você sabe se ela está bem ou não, se ela está com dor. A posição antiálgica, a gente assume postura que a gente percebe, olha, assim não dói. Então, você compensa de uma outra maneira, você adota posturas diferentes, você faz reflexo de retirada, então, apertou num lugar, você puxa. Então, você tem todas as respostas motoras típicas de dor. E essas aqui são clássicas, que são respostas, logo mais a gente vai ver, são ditas as respostas autonômicas, que a gente não controla, mas que são acionadas decorrentes dor intensa, em situações de estresse. Você aciona essas respostas quando a dor é muito forte. O quê? Começo a transpirar excessivamente, empalideço, tenho náusea, tenho vômito, né? Tenho vontade de vomitar, às vezes vomito, desmaio, decorrente de uma dor intensa. Então, né, quem falou que tirou lá o tampão, na hora deu ânsia de vômito, tem vontade de vomitar, por quê? É uma dor muito forte. Isso às vezes acontece, bati o dedinho numa quina, não sei se já aconteceu isso com vocês. Dei uma topada forte, aí vem aquela ânsia assim de repente. Só porque eu dei uma super batida, uma topada, né? Uma coisa súbita, aguda. Cólica renal, qual é uma das manifestações clássicas de cólica renal intensa? Vômito. Aí você fala, gente, será que eu tô com um problema gástrico, comi uma coisa estragada? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o estômago. É uma resposta de dor intensa da cólica renal. Você começa a vomitar, vomitar, vomitar. Enxaqueca, vomitar, vomitar. Tá? Então, essas são respostas clássicas de dor intensa. Tá? Isso é da dor. Não tem nada a ver com a dor em si, a origem da dor. A dor deflagra essas respostas. Tá? Eu Diga. tenho muito forte, é de cólica. Cólica normal mesmo. Sim. É surreal de forte e eu sempre tenho muita vontade de vomitar, eu sempre estranhei isso. E às vezes vomito, literalmente, porque é muita dor. Isso, exatamente, é por conta da dor. Né? Então, não tem nada a ver, é o que eu comi, não, é por conta da dor. Isso aí. Né? E é muito chato, né? Sentir tudo isso. Se não bastasse a dor, você tem que ter o manejo das consequências da dor. Né? Então, esses mecanismos que eu mostrei de sinalização vale tanto para qualquer região da periferia, da pele, do tendão, do que for, como para uma víscera. Então, parte da víscera, ela vai chegar lá na medula, essa informação vai ser conduzida. E vai por esta via aqui, que a gente acabou de ver hoje. Então, falando de dor, vai pela via anterolateral, entrou, cruzou, subiu, vai até o tálamo e chega no córtex. E aí eu vou parar, porque daqui para frente tem muitas informações, particularmente aqui, e não dá para parar, porque aqui é um slide que a gente vai ficar fácil, nossa, muito tempo, tá? Então eu paro agora, porque a gente vai justamente explicar as características de dor aguda, dor crônica e tudo mais, tá? Tudo bem? Aliás, professora. Oi? Não, eu só ia comentar que eu achei que eu vi que vai ter tipo um simpósio ou um curso, não lembro direito, sobre dor. Sim, tem muita coisa. A dor sempre é discutida em vários aspectos, desde a dor em si, sono, quem faz fisioterapia, tratamento, técnicas, né? Isso é bem legal, é uma área de atuação bem legal, né? Isso aí. Então, ó, me lembrem que a gente parou aqui na via para discutir. Deixa eu só fazer a chamada.
E vamos à saga da vacina. Oh, meu Deus.